Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu quero começar a conversar com vocês, a partir de hoje, sobre a reabertura do programa de retomada fiscal da PGFN. Então, os prazos das transações tributárias, que venceriam agora no dia 30 de setembro, foram prorrogados para 29 de dezembro. Então, a gente tem mais 3 meses para encontrar uma solução para o passivo fiscal dos nossos clientes, né? Então, para aqueles que estão chegando agora, né, que ainda não tinham muito entrosamento com essa questão das transações tributárias, é importante que vocês saibam que eu andei estudando isso com muita profundidade. Eu me dediquei bastante a isso, eu venho me dedicando bastante a isso desde o ano passado e tirei diversas conclusões sobre se vale mesmo a pena ou não ingressar em uma transação tributária. Porque existem diversas modalidades de transação tributária e cada uma delas pode se aplicar a uma determinada situação fiscal do devedor da Fazenda Pública. Então, nós temos cerca de somando todas, né? A gente tem aqui entre as transações da Fazenda e da Receita Federal do Brasil cerca de 15 modalidades, né? E cada uma dessas modalidades, ou às vezes até mais de uma modalidade, pode se aplicar à situação daquele devedor da Fazenda. Então, é extremamente importante a gente saber qual ou quais modalidades de transação se aplicam à situação fiscal daquele determinado contribuinte. Porque o passivo fiscal dele pode ser composto de diversas dívidas, diversas espécies de dívida. Então, podem ser dívidas previdenciárias, podem ser dívidas não previdenciárias, podem ser dívidas do FGTS, podem ser dívidas não tributárias, que são aquelas que estão que existe uma previsão para a transação, que são débitos rurais e fundiários. Esses débitos não são tributários, não são decorrentes de impostos, né, de tributos não pagos pelo contribuinte, e sim de dívidas contraídas de empréstimos rurais e fundiários. Então, também estão incluídos em uma das modalidades de transação. E também tem aquelas transações específicas para débitos de pequeno valor. E esses débitos de pequeno valor estão dentro de um conceito. Débito de pequeno valor é aquele que é até 60 salários mínimos e abrange pequenas empresas, empresas de pequeno porte, né? Microempresas, empresas de pequeno porte e também pessoas físicas, né? Então, esses débitos de pequeno valor, eles têm um conceito e não são todos os débitos, né? Porque a gente pensa pequeno valor é um conceito relativo, né? Porque pode ser de pequeno valor para um e pode ser de grande valor para outro. Mas o pequeno valor, conceitualmente falando, é aquele que é até 60 salários mínimos. E para esses débitos também existe uma modalidade de transação específica, tá? O que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte: eu tenho enfrentado um desafio muito grande do ponto de vista de encontrar uma solução para cada uma das espécies de dívida e o seu enquadramento em uma ou outra modalidade de transação. Isso é um desafio permanente, né? Para você que é advogado, para você que é gestor de uma empresa, que cuida da parte fiscal de uma empresa, para você que é o contabilista de uma empresa, é extremamente importante você dar uma solução para o seu cliente, né? Então, aquele empresário, aquela pessoa física que está com débito inscrito em dívida ativa, ou mesmo que ainda esteja no âmbito da Receita Federal, porque existe uma modalidade de transação em vigor no momento, que é a transação de débitos de processo tributário de pequeno valor, que também abrange até 60 salários mínimos, né? Então, a Receita Federal atualmente não tem um programa de transação, tem outros programas de transação, além desse de processo tributário de pequeno valor, tá? Todos os demais são de débitos inscritos em dívida ativa. Então, aqui é muito mais favorável que a situação fiscal do seu cliente tenha que o débito fiscal escrito em dívida ativa seja expressivo, porque
é perante a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que a gente vai conseguir fazer as negociações que trazem efetivamente uma redução de juros, multas e encargos legais, está dentro, né, está no âmbito da PGFN. Então é lá que os débitos devem estar para que haja uma maior, né, que haja um maior benefício para aquele seu cliente que está em busca de uma solução fiscal, tá? Uma solução para a sua dívida fiscal. Então nós temos basicamente 1, 2, 3, 4 as modalidades de transação junto à PGFN. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 modalidades por adesão, né? São aquelas modalidades que a Procuradoria estabeleceu através de portarias e através de editais o direito do contribuinte aderir a uma proposta de transação tributária. E existem as outras 3, que são as chamadas modalidades individuais, que estão com prazo permanente. Não existe um prazo definido para o contribuinte ingressar nessas modalidades de transação individuais, porque a Fazenda deixa essa modalidade de transação aberta de forma permanente. As demais, todas elas, com exceção da dívida ativa, da transação da dívida ativa do FGTS, o prazo foi prorrogado até o dia 29/12 agora de 2021. Só a transação da dívida ativa do FGTS que permanece o prazo em 30/11 de 2021. Todas as demais, junto à Fazenda, junto à PGFN, o prazo foi prorrogado para 29/12. E a única transação que tem da Receita Federal, o prazo também continua até 30/11, tá? Eu quero me ocupar aqui um pouquinho com vocês das transações junto à PGFN, né? Que são 1, 2, 3, 4, 5 modalidades especificamente, tá? Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre elas agora, e no curso da semana eu quero apresentar com mais vagar cada uma delas para que vocês possam... Bom, voltando aqui que deu um aviso que estava com baixa qualidade de conexão, tá? Então eu vou apresentar para vocês a partir de hoje, de uma forma específica, cada uma dessas modalidades, porque cada uma delas merece uma explanação mais aprofundada, porque existem alguns nuances, algumas características que são importantes de serem enfatizadas e que a gente só consegue fazer isso de forma individualizada. Eu não vou conseguir fazer isso num dia só, então hoje eu vou me ocupar de apresentar cada uma delas e dizer para vocês qual que é a minha opinião e qual foi a experiência que eu tive aí nessas últimas semanas, nos últimos meses, estudando bastante isso, tanto para poder colocar dentro do curso que eu deixei disponível, como também para atender os meus clientes, tá bom? Então a gente tem algumas modalidades lá expressas no site da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que estão disponíveis para adesão ao contribuinte, tá? A primeira delas é a chamada extraordinária, né? É uma transação denominada extraordinária que basicamente de extraordinária ela não tem nada, né? E ela foi criada com a expectativa de trazer um benefício para as empresas que têm débitos inscritos em dívida ativa e que estão sofrendo por conta da pandemia. Porém, essa transação extraordinária, ela não concede nenhum tipo de benefício de redução nos juros, nas multas e nos encargos legais. Ela só vai conceder o parcelamento em prazo alongado, né? Que aí pode chegar até 145 parcelas nos casos de pessoas físicas, microempresas, empresas de pequeno porte e empresários individuais. Então, nesse caso, existe a possibilidade do parcelamento do débito em até 145 vezes, sendo a primeira parcela, né, na verdade, ela vai ser dividida em 3 prestações, que será equivalente a 1% do valor total do débito, 1 ou 2%, 2% no caso de que seja o débito que já tenha sido parcelado anteriormente. Então a gente tem essa transação extraordinária, ela é sem descontos, né? É um mero parcelamento
em que a Fazenda permite que haja o pagamento de 1% do valor da dívida ou 2%, no caso de débito que já tenha sido parcelado anteriormente, em até 3 parcelas e o restante em até 142 prestações, se for pessoa física, empresário individual, microempresa, empresa de pequeno porte, e 81 parcelas, se for as demais pessoas jurídicas, se forem as demais pessoas jurídicas. Então, aqui a gente não tem nenhuma espécie de benefício e meramente o parcelamento. E lembrando aqui, já deixando enfatizado o seguinte, quando se tratar de débito previdenciário, o parcelamento sempre será limitado a 60 prestações. Por quê? Porque existe um artigo da Constituição Federal que foi incluído, salvo engano, por uma emenda em 2009, salvo engano, não me lembro agora exatamente quando foi incluído esse... Não foi em 2009, foi mais recente. Acho que em 2017 ou 2018, agora eu não me lembro, mas é uma emenda constitucional que determina que haja o parcelamento de débitos previdenciários somente em até 60 prestações. Então, como a gente está falando aqui de uma legislação ordinária, né, é evidente que não pode contrariar a Constituição, que disse que é em até 60 prestações no máximo. Então, sempre que a gente estiver falando de contribuição previdenciária, né, por mais que a gente fale em alguns casos que o parcelamento vai até 145, que vai até 142 ou até 80 e tantas parcelas, lembrem-se, contribuição previdenciária, independentemente de que seja pessoa física, pessoa jurídica, empresa de pequeno porte ou que seja, a limitação de parcelas será sempre 60 por conta de uma limitação imposta pela Constituição Federal, tá? Então, assim, basicamente, a transação extraordinária, ela não vai trazer nenhum tipo de benefício, né? Ela só vai te dar o direito ao parcelamento, no caso das pessoas jurídicas, em até 87 parcelas, né? Seria aqui, 84 parcelas e 145 no caso de empresa de pequeno porte, microempresa, e, se for, como eu havia dito, em caso de pessoas e de débitos previdenciários, até 60 prestações, tá? E a prestação mínima de 500 e no caso de empresas e 100 reais, 500 reais em caso de empresa e 100 reais em caso de empresa de pequeno porte, pessoa física, etc, tá? Mas não vamos nos alongar aqui na transação extraordinária, porque eu quero falar para vocês de todas elas hoje, para que depois a gente fale com mais vagar sobre cada uma. A segunda modalidade, e pelo que eu tenho estudado, e tenho visto e tenho trazido para os meus clientes, é a transação excepcional, é a que parece ser mais vantajosa, exceto quando estivermos falando sobre empresas de eventos, que a gente vai chegar lá também na empresa de eventos. A transação excepcional, basicamente, ela concede também, além do parcelamento em longo prazo, ela concede a redução de juros, multas e encargos legais, né? Logo, aparentemente, é aquela modalidade de transação que traz um benefício maior. Por quê? Porque as empresas que têm um débito de qualquer valor, e aqui até 150 milhões de reais, né? É evidente que tem empresas que têm dívidas acima de 150 milhões de reais, mas estamos falando aqui no geral, né? Empresas com dívidas até 150 milhões de reais poderão aderir à transação excepcional, e na transação excepcional existe a concessão de redução de juros, multas e encargos legais, tá? Se a dívida for superior a 150 milhões de reais, a empresa tem a opção de ingressar na transação individual. Ela poderá requerer a transação individual, e a gente vai falar sobre a transação individual em outro momento, porque também merece algumas explicações e orientações que podem ser extremamente interessantes e que podem muitas vezes mudar a expectativa da empresa em resolver o seu passivo fiscal. Então, a transação excepcional é aparentemente a melhor solução, porém a transação excepcional demanda a necessidade de o contribuinte comprovar que ele teve
perda de capacidade econômica por conta da crise econômica gerada pela crise sanitária. O que eu quero dizer? De acordo com a lei, de acordo com a regulamentação, aquele empresário, aquela empresa, aquele... Então, voltando aqui. Aquele devedor da Fazenda Pública deverá comprovar que teve uma redução no faturamento, comparando o ano de 2020 com o ano de 2019. Então, 2020 o faturamento tem que ter sido inferior ao de 2019. Isso é um elemento que permitirá à Fazenda fazer um cálculo através de uma fórmula que está disponível lá no sistema Regularize da Fazenda, e a partir dessa fórmula o contribuinte poderá ver se houve ou não, ou melhor dizendo, se haverá ou não a concessão de descontos sobre juros, multas e encargos legais. Então, o que eu tenho visto aqui também, né, com base naquilo que eu tenho estudado e também na prática, acontece de situações em que a empresa teve efetivamente um aumento no faturamento em 2020, comparando com 2019, e mesmo assim ela teve descontos, ela teve a concessão de descontos nos juros, nas multas e nos encargos legais, que inclusive chega a até 100%. Então veja, pessoal, no início dos meus estudos eu estava muitíssimo descrente com a transação excepcional. Por quê? Porque na grande maioria das simulações que eu havia feito, praticamente todas elas, para não dizer todas, não havia a concessão de descontos quando a gente imputava um faturamento no ano de 2020 maior que o de 2019. Porém, em casos mais recentes, eu fiz as simulações e efetivamente essas simulações bateram com aquilo que a Fazenda apresenta lá no Regularize, e de fato algumas empresas, algumas pessoas jurídicas pelo menos que eu fiz as simulações, que tiveram faturamento superior no ano de 2020 em relação a 2019, tiveram a concessão de redução de juros e multas, tá bom? Então, aparentemente lá o que diz a lei, né, é que haverá a redução de juros, multas e demais encargos, haverá a concessão de redução se comprovar que houve uma redução da capacidade econômica em 2020 em relação a 2019. De fato, diz isso a lei, né? Porém, existem outros elementos, né? E essa questão da capacidade econômica é um dos elementos. Existem outros elementos que a Fazenda identifica e que ela, a partir do cálculo que é feito através de uma fórmula, e a gente tem essa fórmula, essa fórmula ela é transparente. A Fazenda demonstra lá no sistema do cálculo qual que é a fórmula. Então, se você tem um pouco de experiência no Excel, eu tenho essa experiência, o pessoal da minha equipe também, basta você colocar essa fórmula no Excel que o valor efetivamente bate com aquilo que aparece no sistema da Fazenda. Então, independentemente do conceito da fórmula, fato é que em algumas situações a gente identificou que há uma redução de juros, multas e encargos legais, mesmo que a Fazenda, ou melhor dizendo, mesmo que aquela empresa, que aquele contribuinte tenha tido faturamento em 2020 superior ao de 2019. Então, vale muito a pena vocês pegarem as informações de faturamento dos seus clientes, jogarem nesse sistema da Fazenda para identificar se houve ou não se haverá ou não a redução dos juros, multas e encargos legais, porque pode chegar a até 100%, tá? O limitador aí na questão da transação excepcional é que a redução dos juros, multas e encargos legais pode ser até 100%, porém a redução total não pode ser superior a 70% do valor total do débito. Então, muitas vezes, esse limite de 100% de desconto nos juros, nas multas e nos encargos legais não é atingido porque acabaria superando 70% do valor do débito, no caso das empresas de pequeno porte. Já no caso das empresas, das pessoas jurídicas, das
que não estão enquadradas como ME, EPP, aí o limite é até 50%. Mas, mesmo assim, aparentemente, a transação excepcional é a melhor solução no momento, tá? Outra coisa que eu quero deixar aqui para vocês é o seguinte, essa planilha que eu elaborei, eu vou disponibilizar para vocês, vou colocar lá no link da bio, essa planilha, eu vou deixar ela em Excel aberta para que vocês utilizem de uma forma até a fazer a comparação com aquilo que tem lá no sistema da Fazenda e eventualmente utilizar essa planilha até mesmo independentemente daquele cálculo que a Fazenda faz para poder apresentar para o seu cliente pelo menos uma estimativa, para que ele saiba quanto que terá de redução em uma dívida, evitando muitas vezes você ter que entrar no sistema da Fazenda para fazer esse cálculo, tá? Então essa planilha eu vou deixar para vocês, ela já está pronta, só que ela é em versão beta, né? A versão beta é aquela versão que não é definitiva, por quê? Porque existe uma série de elementos na planilha que precisam ser modificados a depender até mesmo do tipo de empresa que vai imputar esses dados. Então, às vezes, quando a gente fala em pessoa jurídica não EPP e não ME, a planilha ela tem que ser configurada de um jeito e quando ela é ME e EPP, ela é configurada de outro. Mas eu estou ajustando isso, tá? O pessoal da minha equipe está ajustando e a gente vai colocar isso no ar para vocês baixarem, fazerem as suas simulações e até me responderem, olha, a planilha está funcionando, não, a planilha está errada, a planilha tem esse vício, tem esse defeito, vamos conversando, né? Porque aqui a ideia é a gente compartilhar essas informações e criar uma comunidade de profissionais que estejam engajados nessa questão de auxiliar o seu cliente agora nesse momento de busca pela solução por uma saída, né, para essa questão da dívida fiscal. E pessoal, não desistam de resolver esse problema, porque se uma transação ou outra não funcionar, existem outras estratégias, né, que eu também vou falar aqui com vocês, vou conversar com vocês sobre essas estratégias que podem muitas vezes solucionar o problema, muitas vezes em curto prazo, às vezes em longo prazo, mas pode ser uma saída para as transações tributárias. Às vezes elas não se aplicam. Por exemplo, tem casos de empresas também que, por mais que tenha tido uma redução no faturamento ou por mais que tenha uma situação de crise bastante grave, o sistema não vai dar uma redução significativa de juros e multas e aí o contribuinte não terá condições de aderir. Então, muitas vezes nenhuma das transações será algo favorável, tá? Mas a gente tem diversas estratégias, diversas soluções que podem ser aplicadas, inclusive até no âmbito das próprias transações, porque existe a possibilidade do pedido de revisão da avaliação da capacidade econômica daquele contribuinte. Então existe essa previsão e a Fazenda tem dado esse atendimento através do portal Regularize, tá bom? Então, voltando aqui, a transação excepcional, como eu havia dito a vocês, eu não quero entrar em detalhes, tá? Mas só vou antecipar que a transação excepcional ela permite que a entrada seja em 4% em 12 parcelas, ou seja, o contribuinte tem um ano para pagar os 4% de entrada, tá? Que é sem benefício nenhum, aí é só o 4% do valor total da dívida consolidada, e depois poderá a pessoa jurídica parcelar em até 72 prestações, vai totalizar 84, e as pessoas físicas, empresários individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, instituições de ensino, santas casas de misericórdia, sociedades cooperativas e organizações da sociedade civil poderão parcelar o saldo em até 133, e aí a gente tem aquela questão da concessão dos descontos de 50% no máximo, né, sobre o valor total da dívida, ou 70%, dependendo do tipo de pessoa jurídica, de devedor. E nesses casos, como eu antecipei há pouco, o desconto pode ser de até 100% nos juros, nas multas e nos encargos legais. Pessoal, isso na prática acontece, tá? Dependendo do valor da dívida, a gente consegue uma redução integral sobre o valor da dívida
na questão dos juros, multas e encargos legais, tá? Limitado a 50% ou 70%, dependendo do tipo de empresa, tá? Bom, então a transação excepcional vai depender dessa avaliação da capacidade econômica, tá? E essa avaliação é feita através de um formulário que é preenchido online no sistema Regularize da PGFN e a resposta sai imediatamente. E não precisa se preocupar em imputar uma informação que possivelmente esteja errada, né? Porque essa simulação ela é precária, ela não vai gerar nenhum tipo de compromisso entre o contribuinte e a fazenda, a menos que ele faça a adesão, né? Então, se ele fizer a adesão, essa declaração que ele formalizou, ela é tida como verdadeira, de modo que ela não pode ser falsa, né? O contribuinte não pode imputar informações que não sejam corretas sob pena de ter futuramente aquela transação rescindida por conta de prestação de informações inverídicas. E também responder eventualmente aí na esfera criminal por estar prestando informações falsas, né? Mas isso é uma coisa que a gente vai ter que ver no futuro, né? Porque a gente ainda está entrando nisso agora e não existe nenhum caso de processo criminal por conta de informação inverídica, mas evidentemente que estará sujeito, porque isso vai gerar um vínculo, né? E a fazenda estará recebendo uma informação, confiando na informação, se bem que vocês sabem, tanto quanto eu, que a fazenda tem todas essas informações que o contribuinte está prestando, né? Então ela deseja que o contribuinte preste essa informação até para que ele se comprometa com aquela informação que ele está prestando e que, caso ela não seja verdadeira, ele possa ter, a fazenda tenha elementos para excluí-lo daquela transação porque ele mentiu, porque ele prestou uma informação falsa. Então, a transação excepcional, eu insisto com vocês, que pode ser a melhor solução diante da crise que a gente está passando, tá? Desde que haja a comprovação de que houve a redução do faturamento de 2020 em relação a 2019, ou ainda por conta de outros elementos que estão lá dentro do sistema da fazenda que, apesar de o contribuinte não ter tido redução de faturamento no ano de 2020 em relação a 2019, ainda assim, né, esses outros elementos que estão lá cadastrados no sistema da fazenda podem permitir o contribuinte a ter uma redução. E eu digo a vocês, eu posso até apresentar para vocês, nessa planilha que eu falei para vocês que eu fiz a simulação, eu posso até mandar, enviar para vocês os dados desse meu cliente que obteve essa redução, mesmo tendo aumento do faturamento. Tá? Evidentemente que eu não vou abrir o cliente, né, por uma questão de ética, porém, esses números estarão lá e vocês verão que existe a possibilidade do contribuinte ter uma redução nos juros, nas multas, nos encargos legais, mesmo tendo havido aumento do faturamento. Tá? Então, ao contrário do que no início eu havia avaliado, ainda é possível que haja uma redução significativa nos débitos para aqueles contribuintes que estão com faturamento aumentado, né? Que houve um aumento de faturamento no ano de 2020 em relação a 2019, tá bom? A outra modalidade é a transação excepcional para débitos rurais e fundiários, né? Então, como eu havia adiantado a vocês, isso aqui não é débito tributário, e sim de empréstimos rurais, empréstimos destinados a créditos rurais e fundiários, tá bom? Aqui também é uma transação que demanda uma série de elementos que o contribuinte deverá comprovar, mas aqui essa transação ela permite pagamentos mensais, pagamentos semestrais e pagamentos anuais, tá? Então cada modalidade vai ter a quantidade de parcelas e os descontos que serão concedidos. A gente vai falar também sobre ela mais para frente em uma live que a gente vai fazer ainda essa semana, tá bom? A outra modalidade é a transação na dívida ativa de pequeno valor. Transação na dívida ativa de pequeno valor é aquela que abrange débitos de até 60 salários mínimos, porém é exclusiva para pessoas físicas, pessoas jurídicas, empresas de pequeno porte e microempresas. Então, se não for uma empresa que está qualificada nessas condições e se o débito dela consolidado não for até 60 salários mínimos,
ela não entra nesse acordo, tá? E também, se for uma dívida que é maior que 60 salários mínimos e o contribuinte pretenda incluir somente 60 salários mínimos na transação, não dá, tá? A dívida tem que ser de até 60 salários mínimos, tá? Então, uma empresa que tenha uma pessoa física, uma microempresa e uma empresa de pequeno porte que tenha inscrito em dívida ativa até 60 salários mínimos, ela poderá ingressar nessa transação da dívida ativa de pequeno valor. Se a dívida for superior a 60 salários mínimos, ela não poderá ingressar. E aqui, fazendo um parêntese, esses 60 salários mínimos são divididos entre as dívidas previdenciárias e as dívidas não previdenciárias, né? Eu não sei se vocês sabem, mas ainda que tenha havido a unificação da Receita Federal com a Receita Previdenciária já há longos anos atrás, né? Ainda existe uma divisão no sistema de arrecadação, no sistema de parcelamento, na administração dos recursos previdenciários, dos recursos não previdenciários, de modo que esse limite de 60 salários mínimos é por modalidade de débito, né? Então, 60 salários mínimos de débitos não previdenciários, 60 salários mínimos no máximo de débitos previdenciários. Então, havendo essa distinção, é até 60 salários mínimos. Então, se a empresa tiver 120, uma dívida equivalente a 120 salários mínimos, sendo 60 de previdenciário e 60 não previdenciário, ela poderá ingressar nessa modalidade de transação, tá? E a outra modalidade é o chamado Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE, né? O que é esse PERSE? É uma modalidade de transação específica para as empresas de eventos, né? Que também estão qualificadas na lei. Quais são esses tipos de empresa de evento? O que é considerado empresa de evento? E não é somente a questão da consideração como uma empresa de evento, é o KNAI dela, né? Então, essa empresa de evento, ela tem um KNAI registrado como tal, né? Então, se está registrada como tanto no KNAI principal quanto no KNAI secundário, essas empresas poderão ingressar nessa modalidade que se chama Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, ou PERSE. Essa modalidade, digo a vocês também, por conta das simulações que eu fiz, empresas do setor de evento têm uma vantagem significativa em relação à empresa não do setor de eventos. Por quê? Porque ainda que essa empresa de eventos possa se enquadrar eventualmente numa transação excepcional, esta outra modalidade de transação chamada PERSE, ela também é mais vantajosa ainda que a transação excepcional. O primeiro aspecto é o seguinte: ambas necessitam que o contribuinte demonstre aquela questão da perda da capacidade econômica, tá? Então, tanto na transação excepcional quanto na transação do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE, existe a necessidade do contribuinte preencher aquele formulário lá no sistema da Fazenda para comprovar que houve uma redução na capacidade econômica, ou, ainda que não tenha havido, outros elementos que estão lá no sistema da Fazenda serão muitas vezes suficientes para demonstrar que a capacidade daquele devedor realmente não é suficiente para o pagamento daquele débito fiscal em um determinado prazo. Aí esse prazo é de 60 meses, né, seria 5 anos, e a Fazenda, através deste cálculo que é feito pelo sistema, aquela fórmula que eu falei a vocês há pouco, ele faz o cálculo, o sistema faz o cálculo e pode resultar em um desconto significativo que pode chegar até 100% dos juros das multas dos encargos legais. E a grande vantagem, no caso do PERSE, né, que é muito evidente, é que esse desconto que é concedido por conta da perda da capacidade econômica da empresa, ele incide sobre a totalidade do débito, né? Então, no caso do PERSE, não há um percentual de entrada sobre o qual não é concedido desconto, né? O valor do desconto
é concedido sobre a totalidade da dívida, a totalidade dos juros, das multas e dos encargos legais, né? Então, nenhum desconto é aplicado sobre o principal, isso que tem que ficar claro, tá? Então, no PERSE, a gente tem a possibilidade de ter uma redução extremamente significativa se for uma empresa do setor de eventos, mesmo ela tendo o KNAI secundário como setor de eventos, ela poderá se enquadrar, porém aí necessita de um requerimento, de uma formalização fora do sistema Regularize, para que a Fazenda autorize que essa empresa ingresse nesse programa emergencial do setor de eventos. Então, é interessante que se faça uma simulação para essa empresa que tem o KNAI de setor de eventos, tá? Ou se tiver o KNAI de setor de eventos secundário também, é importante que se faça essa simulação e se requeira à Fazenda a sua habilitação para ingressar no PERSE, tá bom? Então, esse sistema do PERSE, essa modalidade do PERSE, ela não demanda o pagamento de uma entrada sem descontos. O percentual que será aplicado de redução, o percentual de benefício, né, de desconto, será aplicado sobre o valor de todo o débito, né, e não só sobre o saldo remanescente de uma eventual entrada, como é no caso da transação excepcional. O valor é descontado sobre o valor, o percentual é aplicado sobre o valor total. Então isso dá uma diferença absurda em relação à simulação que você faz na transação excepcional. E eu também tenho a planilha do PERSE e vou disponibilizar para vocês, tá? Então eu falei aqui brevemente sobre 5 modalidades: extraordinária, excepcional, débitos rurais e fundiários, dívida ativa de pequeno valor e programa emergencial de retomada de eventos, que é o PERSE, tá? Lá no sistema da Fazenda, se vocês entrarem lá no site da PGFN, vocês vão identificar mais uma modalidade de transação, que é a transação FunRural, tá? Essa transação nada mais é do que o esclarecimento de que débitos do FunRural poderão ser transacionados tanto na transação extraordinária quanto na transação excepcional em prestações, em parcelamentos, né? A transação poderá ser feita com parcelamento em mais de 60 prestações. Por que isso? Porque a dívida do FunRural, via de regra, é uma dívida previdenciária, né? Então, no contexto da dívida previdenciária, havia uma limitação no sentido de que só poderia ser transacionada em até 60 prestações, né? Eu antecipei isso para vocês agora também, agora há pouco, dizendo que dívida previdenciária só pode ser transacionada em até 60 prestações. E a transação, aliás, e a dívida do FunRural também é uma dívida previdenciária. Porém, porque o sistema que eles elaboraram lá, um sistema muito bem elaborado, entre aspas, né, limita a transação do FunRural a 60 prestações. Porém, a dívida do FunRural não é considerada, né, ela não está incluída naquele conceito de dívida previdenciária que só pode ser parcelada em até 60 prestações. E aí o que a PGFN fez? Ela criou um elemento dentro da transação extraordinária e excepcional, é uma espécie de exceção à regra, em que você deverá solicitar, né, através de um outro formulário. Esse formulário está disponível, né? A gente tem esse formulário disponível no sistema da Fazenda. Esse formulário deve ser preenchido, é um PDF ou um arquivo eletrônico, agora não tenho muita lembrança de qual que é, e você faz esse preenchimento e faz o protocolo. Então, a transação do FunRural, ela não é uma outra modalidade, tá? Então, as modalidades permanecem as mesmas: extraordinária, excepcional débitos rurais e fundiários, transação da dívida de pequeno valor e o programa emergencial do setor de eventos, tá? E a transação do FunRural, ela se enquadra na transação extraordinária e na transação excepcional. Ela não é uma outra modalidade, tá? E também tem a modalidade da transação da dívida ativa, né, que é um elemento à parte também, a gente vai falar sobre ela. E ainda a gente tem
a transação na Receita Federal, que também vai ser objeto das nossas conversas. A transação na Receita Federal é para processos tributários de pequeno valor, então abrange débitos em contencioso no valor de até 60 salários mínimos, não abrange o Simples Nacional e é exclusiva de pessoas físicas, empresas de pequeno porte e microempresas, tá certo? Bom, então eu vou concluir a nossa live de hoje com esse resumo das transações que estão disponíveis lá no sistema da PGFN, e a única que está disponível no sistema da Receita Federal. E eu volto com vocês na quarta-feira para a gente falar sobre uma ou mais dessas modalidades de transação. E no final das conversas a gente vai fazer uma espécie de avaliação quanto a se vale a pena, qual delas que vale a pena, qual que pode ser a melhor indicação para você levar para o seu cliente, tá? Então, repetindo, eu quero criar aqui, através das nossas conversas, uma comunidade de pessoas que estejam interessadas, pessoas que estejam engajadas em trazer uma solução para o problema fiscal do seu cliente. Seja você um advogado, seja você um administrador de empresa, seja você o gestor do passivo fiscal de uma empresa, seja você um contador, né? Seja você um acadêmico do direito que está interessado em saber um pouco mais sobre esse nicho específico do direito tributário, que é a administração do passivo fiscal, que eu posso garantir a vocês que é um nicho que dá muito trabalho e excelentes resultados, porque você pode trazer para o seu cliente um resultado, uma economia fiscal que muitas vezes ele sequer imagina que existe, né? Então a gente faz a administração do passivo fiscal e eu convido vocês a integrar essa comunidade em busca da melhor solução para o seu cliente. Então, se você ainda não deixou seu like, dá um like aí, né? Aperta aí o nosso coraçãozinho, comenta, tá? Se você quer receber essa planilha que eu falei para vocês, todas essas planilhas que a gente está desenvolvendo, coloca aí, quero receber a planilha, que eu vou te mandar, eu vou passar para você o link específico, e se você quiser também, eu vou colocar o link lá na bio, né? Porque você entrando lá no link da bio, vai para uma outra página que tem diversos elementos que a gente está, que eu estou disponibilizando para vocês aí nessas conversas, tá bom? E a gente vai fazer a nova edição da Jornada do Contribuinte Legal. Se você não participou da primeira, eu já estou te convidando para participar da segunda. Em breve a gente vai colocar o formulário de inscrição, não paga nada, né? Porque como eu disse para vocês aqui, a ideia é transmitir o conhecimento todo, né? Que a gente vai transmitir e vai deixar vocês bem afiados para até o final do ano que a gente tem para resolver a situação fiscal do nosso cliente e não vamos perder tempo, tá? Essa reabertura do prazo, eu, por conta da minha experiência, já tinha certeza que ia acontecer, porque a crise econômica não acabou, a crise sanitária, infelizmente, ainda não acabou, e a situação econômica precisa ser resolvida e o governo tem a obrigação de auxiliar. Então, a prorrogação do prazo da transação nos dá um pouco mais de fôlego para estudar e para resolver a situação dos nossos clientes até o final do ano. E se as transações não forem algo adequado, não for algo excelente, algo que resolva efetivamente a situação fiscal dos nossos clientes, nós temos outras alternativas e a gente vai conversar sobre elas aqui, tá bom? Eu agradeço ao pessoal que está comentando, mas eu infelizmente estou fazendo isso aqui, não estou com ninguém da equipe para me auxiliar nesse momento. É uma live relâmpago e agradeço e vou, se possível, né, eu vou responder a todas aos questionamentos, e obrigado aí a quem assistiu e o pessoal que também se manifestou de forma positiva, tá bom, pessoal? Obrigado. Você já me conhece, eu sou o professor Marcelo Vicente, professor de Direito Tributário e idealizador do Regularize Online e do Contribuinte Legal.
me segue aí no Instagram e a gente vai conversando. E no YouTube também, lá no canal do YouTube, se inscreva para vocês também serem avisados dos novos vídeos, tá? Essa live foi só no Instagram, depois eu vou repassar lá para o YouTube para deixar gravada, tá bom? Então, excelente final de segunda-feira, excelente semana para vocês e tamo junto, vamos conversando. Valeu, um abração, obrigado.